Olá a todos, eu sou Emanuel. Neste vídeo eu vou fazer uma revisão resolvendo questões da Sebrasp com foco no estilo da banca Sebrasp, que é a banca que vai ser realizado o concurso da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Então, hoje eu vou fazer uma revisão com várias questões de assuntos diferentes. Então, a gente vai poder trabalhar diversos conteúdos que caem e são questões da Sebrasp. E o outro vídeo, são dois vídeos, o vídeo parte 1 e o vídeo parte 2. O outro vídeo vocês vão encontrar o link aqui na descrição, que seria uma continuação da revisão com mais questões da Sebrasp para professor de física. Então vamos lá. Então vamos começar agora com a questão que diz o seguinte: acerca da mecânica newtoniana, julgue os itens a seguir. Item 57. A mecânica newtoniana é válida em referenciais acelerados. Ok, vamos lá para o item 57. Nós temos aqui uma discussão um tanto conceitual. Veja, ele diz que a mecânica newtoniana é válida em referenciais acelerados. Embora a segunda lei de Newton, se a gente pensar nela, embora essa segunda lei tenha uma aceleração ali, mas essa aceleração é para o corpo sendo observado, não é para o referencial. O referencial na mecânica newtoniana é sempre inercial. Quando a gente fala de referenciais acelerados, nós estamos falando da relatividade do Einstein, certo? Então, o item 57 está errado. A mecânica newtoniana ela só é válida para referenciais inerciais. 58. Embora as componentes de um vetor possam mudar quando se muda a origem do sistema de coordenadas, a segunda lei de Newton, escrita na forma vetorial, mantém exatamente a mesma forma. Para a questão 58, nós devemos lembrar que a segunda lei de Newton ela é geral, certo? Ela é independente da origem do sistema de coordenadas. Então, a segunda lei de Newton, F dp dt, ela é válida mesmo que mude-se as origens do sistema de coordenadas. Portanto, esse é um item correto. Item 59. As leis de Newton para forças conservativas não diferenciam um tempo que flui do passado para o futuro daquele que flui do futuro para o passado, ou seja, são invariantes por inversão temporal. Para o item 59, nós temos também uma outra discussão conceitual, certo? Isso aqui que afirma no item 49, onde as forças conservativas não diferenciam o tempo que flui, seja de trás para frente ou de frente para trás. Isso é, de fato, uma característica das forças conservativas. Além disso, se a gente quiser também parar para pensar no trabalho de uma força conservativa, a gente sabe que esse trabalho ele não depende da trajetória. Então você pode ir de frente para trás, de trás para frente. Afinal, o trabalho de uma força conservativa, ela não depende da trajetória. Consequentemente, a força também é invariante por inversão temporal. Portanto, esse item é um item correto. Item 60. O espaço não é isotrópico, uma vez que podem estar presentes nele uma infinidade de torques. A questão 60, mais uma questão conceitual, é uma questão que envolve a isotropia do espaço, do universo, certo? Essa questão de isotropia do universo é uma questão que, digamos, ainda possui muita discussão aí no meio científico, no meio acadêmico. Mas se você parar para ler um pouco sobre as teorias da cosmologia, elas sugerem que o universo ele é isotrópico e isso com alta probabilidade, certo? Então é mais provável que o universo seja isotrópico do que anisotrópico. Então a questão afirma, o item 60 afirma que o espaço não é isotrópico. Então não tem como garantir isso, portanto o item está errado. Item 61. O movimento circular uniforme é assim chamado por não envolver aceleração.
Bom, o item 61 talvez seja o mais simples, ele fala o seguinte: o movimento circular uniforme é assim chamado por não envolver aceleração. Então, de cara, a gente tira que isso está errado porque a gente sabe que existe a aceleração centrípeta. Item 62. A função trabalho não pode ser definida para forças não conservativas como força de atrito. Para o item 62, a gente tem que a definição de trabalho, ela funciona para qualquer tipo de força. Então, a definição de trabalho que a gente conhece é a integral de F d R. Isso aqui funciona para qualquer tipo de força. Então, o item 62 está errado. Item 63. A função vetorial fxy mais yj é conservativa. Para o item 63, nós devemos verificar se essa é ou não é uma função conservativa. Então, uma forma de verificar é você fazer o rotacional desse F. A gente sabe que o rotacional de uma força de um campo conservativo ele é zero. Então, se isso aqui der zero, a gente confirma que é uma força conservativa. Então, calculando aqui o ROT, nós teremos o seguinte: IJK, DDX, DDY, DDZ, a componente I da força, XY, a componente J é Y e não tem componente Z, certo? Fazendo aqui esse determinante, a gente obtém que na direção I é zero, na direção J também é zero, porém na direção K existe um valor. Então, porque existe esse valor, isso aqui se torna diferente de zero. Consequentemente, não é uma força conservativa. O item 63 é o item errado. Ok, vamos para mais uma questão que diz assim: a polarização da luz permite várias aplicações em análise e identificação de minerais, em sistemas fotográficos para realçar ou diminuir os raios polarizados existentes no ambiente e em peças eletrônicas como os displays de cristal líquido. Com relação aos princípios físicos da polarização e suas aplicações, julgue os itens subsequentes. Então vamos resolver item por item. Item 70. A intensidade da luz polarizada por dois polarizadores paralelos é igual a metade da intensidade da luz não polarizada que a originou. Vamos lá, para o item 70, aqui eu vou desenhar um feixe. Aqui nós temos um polarizador, aqui nós temos outro polarizador. E a intensidade inicial é uma intensidade zero. Quando passa pelo primeiro polarizador, nós temos a intensidade reduzida pela metade, I1. Isso aqui já é discutido nos livros de Física 4. Então, passando pelo primeiro polarizador, nós temos uma intensidade I1 que reduz a inicial pela metade, certo? E o segundo polarizador, dependendo de sua direção, ele vai controlar ainda mais a intensidade e nós chamamos essa intensidade de I2. Então, pela relação de Malus, a gente deve lembrar ali que a intensidade que sai do conjunto, o I2, ela é escrita como I1 vezes o cosseno ao quadrado de θ, onde esse θ aqui é a relação da direção de polarização do primeiro com a direção de polarização do segundo, certo? Mas a questão fala que eles são paralelos, Então, quando passa pelo primeiro, a intensidade diminui pela metade. Quando passa pelo segundo, a intensidade vai ser I2 é igual a I1, e quem é I1? É I0 sobre 2, vezes o cosseno ao quadrado de que ângulo? Se eles são paralelos, o ângulo é zero. Cosseno de zero é 1. Portanto, I2 ele é igual a I0 sobre 2. E como a questão fala que a intensidade se reduz a metade da intensidade que o originou, então essa questão está correta. Item 71. A atmosfera terrestre polariza parcialmente a luz proveniente do Sol. Para o item 71, é importante a gente saber que a luz do Sol ela não é uma luz polarizada, certo? Nós temos aqui o Sol,
e a luz do Sol ela não é polarizada. Mas quando ela chega aqui na superfície da Terra, parte da luz é vista por alguns observadores da forma como ela é, não polarizada, mas as partículas que estão na atmosfera algumas delas fazem com que a luz incida perpendicularmente à sua direção original. Essa daqui é uma direção na qual a luz se torna polarizada. Então, de fato, a gente tem que a luz do Sol, quando ela chega na atmosfera da Terra, ela é polarizada parcialmente. Portanto, o item 71 está correto. Item 72. A luz polarizada é monocromática. Para o item 72, é uma questão conceitual, nós devemos saber que a polarização da luz só nos diz respeito à direção de propagação e de vibração do campo eletromagnético, certo? Então, se a luz passa por um polarizador aqui, por exemplo, o campo que vai sair, se ele tinha várias direções, ele vai sair numa única direção só, certo? E aqui, a única informação que eu tenho é a direção de propagação. Mas o espectro ele continua, isso não garante que a luz vai sair com uma única cor, que é justamente a luz ser monocromática. Para ela ser monocromática, a gente precisaria colocar um filtro que selecionasse apenas uma única cor do seu espectro. Portanto, o item 72 é errado. A luz polarizada ela não necessariamente é monocromática. Item 73. A luz refletida por uma superfície pode ser polarizada, mesmo quando o feixe de luz incidente não for polarizado. Para o item 73, nós devemos saber que sim, esse item está correto. E por quê? Porque existe um ângulo na qual, se a luz é incidida com esse ângulo, que é chamado de ângulo de Brewster, tal que esse ângulo da luz incidente somado com o ângulo da luz refratada, se essa condição acontecer, isso aqui for igual a 90 graus, então essa luz que sai por aqui é uma luz polarizada. E esse ângulo é chamado de ângulo de Brewster. Portanto, é possível sim, e o item 73 tem o gabarito correto. Item 74. Em um feixe de luz polarizado, o vetor campo elétrico é constante. Para o item 74, nós devemos saber que um feixe de luz polarizado, o vetor campo elétrico ele não é constante, certo? A direção de propagação ela pode ser constante, mas ele oscila. E a gente precisa que oscile para que tenha variação no campo magnético para gerar o campo... Aliás, para ter uma variação no campo elétrico para gerar o campo magnético e a gente tem uma onda eletromagnética, né? A orientação é constante, mas a magnitude e o sentido variam. Então, o gabarito da questão 74, ela está errada. Ok, vamos para mais uma questão. A figura apresentada ilustra a situação em que um satélite descreve uma órbita circular em torno de Marte, localizado no centro da órbita. O satélite se desloca com velocidade constante em que o módulo MCU, movimento circular uniforme, a uma distância d da superfície de Marte que tem a forma de uma esfera de raio R. Ok, então aqui está a representação. Vamos resolver item por item. A partir dessas informações, julgue os itens, considerando que a densidade de Marte é constante. Item 74. A aceleração do satélite é zero, pois sua velocidade e seu período são constantes. Ok, vamos ver essa questão de gravitação. Nós temos aqui a figura, aqui é a órbita, aqui é o planeta com raio R, do R até aqui é 1D, e aqui está o satélite girando com a velocidade V, certo? Então, para responder a questão 74, que diz que a aceleração do satélite é zero, isso a gente já sabe que é errado por causa da existência da aceleração centrípeta. Então existe sim aceleração, que é a aceleração centrípeta. Portanto, o item 74 está errado. Item 75.
A intensidade da atração gravitacional a que um corpo de massa m está sujeito ao aproximar-se do centro de Marte tenderá a um valor infinito. Bom, para o item 75, a gente tem que considerar aqui o corpo se aproximando do centro de Marte. Então, se aqui está o planeta, se aqui está o planeta e o corpo está se aproximando, vamos pegar um ponto aqui dentro, o corpo já está aqui nesse ponto, a massazinha, né? Então a gente deve considerar aqui, para fins de cálculo da força gravitacional, apenas essa massa aqui do planeta Marte, não é mais o que está fora, certo? É apenas a massa dentro do interior do planeta Marte. Então essa massa aqui, que não é mais a massa total de Marte, isso aqui vai ser um m', vai ser tal que a força gravitacional, qual é a fórmula, né? G, massa do corpo, massa que interage com o corpo, sobre a distância ao quadrado. Só que a densidade do planeta Marte é uma densidade constante, certo? Como foi dito na questão. Então, se a densidade é constante, a gente sabe que a densidade é m' sobre V. Se V é um V', que é justamente aquele volume que está compreendido. Então, esse m' aqui vai ser ρ vezes, quem é esse V'? Certo? V' é 4π R3 sobre 3, onde esse R aqui é essa distância aqui. É a distância compreendida por a região que interage com a massa. Então, substituindo esse m' aqui, nós temos que Fg é igual a G m R2 vezes m', ρ 4π R3 sobre 3. Então, aqui a gente faz o seguinte, né? Corta esse 3 aqui com esse R2 de baixo e a gente obtém que a força gravitacional vai ser G m ρ 4π sobre 3, tudo isso é constante, vezes R. Portanto, se o R vai ao centro, esse R vai a zero. Ou seja, se o R vai a zero, essa força é igual a zero e não infinito, certo? E não infinito. E por isso, essa questão tem o gabarito errado. Gabarito errado. Item 76. A velocidade escalar v do satélite em torno de Marte é v igual a raiz gmd mais r, em que g é a constante de gravitação universal e m a massa de Marte. Para o item 76, se o satélite descreve uma órbita circular, então a força centrípeta vai ser igual à força gravitacional. E a força centrípeta é mv² sobre r, e a força gravitacional é g m sobre r². Eu vou trocar esse r aqui, para não se confundir, pela distância total, porque é a distância do centro do planeta, do Marte, até o satélite. Então aqui nós podemos eliminar a massa do satélite, não importa. Isso aqui vai ser igual a v², esse d morre com esse d, nós vamos ter gm sobre d, ou v é igual a raiz de gm. E quem é esse d? Lembrando que aqui a distância, nós temos assim, né? A distância aqui valia r, essa outra distância valia d. Então, esse Dzinho vai ser a soma, Dzinho vai ser R mais D. Portanto, aplicando aqui, R mais D. Essa é a velocidade. Isso mostra que o gabarito da questão 76 é um gabarito correto. Correto. Ok, vamos para mais uma questão. Com relação à natureza ondulatória e corpuscular da matéria e à teoria quântica da radiação eletromagnética, julgue os itens que se seguem. Vamos lá, item por item. 109. Para que o fenômeno de difração ocorra quando um elétron atravessa uma fenda, é necessário que a ordem de grandeza do tamanho da fenda seja de P sobre H, em que H é a constante de Planck e P o momento linear do elétron. Ok, a questão 109
É uma questão conceitual e veja, para que ocorra a difração, é necessário justamente que o tamanho da fenda seja da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. E a gente deve lembrar da relação do comprimento de onda de de Broglie, certo? Comprimento de onda de Broglie é o seguinte: lambda é igual a H sobre P, que não é P sobre H, como ele disse no enunciado, certo? Isso deixou o item errado. Item 110. Como o fóton não tem massa, não se pode calcular o seu momento linear. Veja só, o item 110 é um item mais uma vez conceitual. O momento linear do fóton é calculado pela quantização de sua energia, ou então pelo comprimento de onda de de Broglie mais uma vez, certo? Então nós temos duas relações possíveis. O comprimento de onda pode ser calculado como h vezes f, que é a frequência sobre a velocidade da luz, ou h sobre o comprimento de onda. Então essas duas formas para calcular o momento linear do fóton. Então, é possível sim calcular o momento linear do fóton, e aí essa informação dita na questão 110 deixou a questão errada. Item 111. A relação de de Broglie entre o momento linear e o comprimento de onda é equivalente à relação entre o momento e o comprimento de onda do fóton. Para a questão 111, nós devemos lembrar que a equação de de Broglie é uma equação que descreve tanto partículas como ondas, lembrando ali do comportamento dual, certo? Comportamento dual. Então a gente pode utilizar sim a relação de de Broglie para relacionar o momento linear e o comprimento de onda, ou relacionar o momento e o comprimento de onda do fóton. Serve para fóton, para elétron, serve para partícula ou para ondas eletromagnéticas, certo? Isso porque o fóton também é quantizado. Então isso deixou a questão 111 correta, é sim possível. Bem, muito obrigado. Essa foi uma revisão com várias questões de assuntos diferentes que caem na banca Sebrasp. E vejam sempre na descrição do vídeo, pois lá eu deixo outros links de materiais importantes e vocês podem sempre estar acompanhando. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Bom, muito obrigado. Até a próxima.